Abençoados, nós somos da Igreja de Cristo, Cristo em Graça, que se reúne no Parque Paulista. O assunto que nos traz aqui hoje é um assunto bem polêmico, que divide até as igrejas que pregam a graça. Dízimo no Evangelho da Graça. O que diz o Evangelho da Graça a respeito do dízimo, do recolhimento de dízimo, da cobrança de dízimo? Porque uma certa vez alguém me perguntou como que uma igreja se mantém se ela não cobra dízimos? Como que ela paga as suas dívidas, os seus encargos, sem cobrar dízimo? Bem, abençoados, deixa eu te falar alguma coisa sobre o dízimo antes de responder essa pergunta. Escrevendo aos Hebreus, no capítulo 7, no versículo 5, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que dízimo foi um mandamento da lei. Dízimo estava inserido na lei e era cobrado pela tribo de Levi como um mandamento da lei. Esta mesma lei, o apóstolo Paulo diz que já teve fim. A lei de Moisés está escrito lá que Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Então fica uma pergunta: se a lei teve fim, o que foi que aconteceu com a ordem de tomar dízimo segundo a lei? Pense, a lei acabou. As ordens da lei também terminaram. Naturalmente, esta ordem também teve fim, também acabou. Porque não pode seguir, acabar com uma lei e seguir com seus mandamentos. Não pode. Também abençoados aqueles que tomam dízimo porque Abraão dizimou. É verdade. Abraão dizimou. Hebreus capítulo 7, agora só que no versículo 4, diz que Abraão entregou dízimos a Melquisedeque, uma manifestação de Deus aqui nessa terra. Olha, sabe que Abraão, ele viveu e dizimou antes da lei. O período que Abraão viveu foi um período antes da lei. Quando ele entregou o dízimo a Deus, a Melquisedeque, foi antes da lei. Bem, se Abraão é teu exemplo de dizimista, se você entrega dízimos por causa de Abraão, sabe que antes da lei, ele também se circuncidou. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 17, no versículo 10, diz que Abraão e seus filhos foram circuncidados por ordem de Deus. Agora, se você dizima por causa de Abraão, porque Abraão dizimou, então você também tem que se circuncidar. Porque o mandamento é um só, o mandamento é o mesmo, e diz que se você não cumprir um, não adianta cumprir o outro, você vai estar errado da mesma maneira. Então você que gosta de entregar o dízimo, que acha correto entregar dízimo por causa de Abraão, também tem que se circuncidar, para que o seu dízimo tenha um efeito legal. Mas também há aqueles que defendem dizimar por causa de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Esse é o mais conhecido. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, diz o Senhor. Uma ordem do nosso Senhor de trazer todos os dízimos à casa do Senhor. Então, não é para trazer? Veja bem, abençoados, que quem lê esse versículo e entrega dízimos por causa desse texto, é como você ver um filme pelo meio. Começar a ver o filme pelo meio, você não vai entender. E o início do filme diz outra história. Malaquias capítulo 1, versículo 1, diz que o dízimo foi um mandamento do Senhor, uma sentença do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Deus deu uma ordem a Malaquias para profetizar, para trazer uma sentença ao povo de Israel, dizendo que se não entregasse o dízimo, estaria roubando ao Senhor. Estaria roubando a Deus. Imagina só, quando diz trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias 3,10, está falando com a nação de Israel, com a nação de Israel, que estava vivendo debaixo da lei que essa já esteve fim. Romanos capítulo 10, versículo 4, nós sempre falamos isso aqui, o fim da lei é Cristo. A lei que mandava recolher dízimos teve fim. E essa lei de Malaquias 3,10 foi dada para a nação de Israel, não para nós os gentios. Nós somos gentios e não estamos debaixo da lei de Moisés. Nunca estivemos.
Então, abençoados, não é por causa de Malaquias 3,10 que você vai entregar dízimos, porque você não é judeu e nem está debaixo da lei. Então, respondendo a nossa pergunta, como se mantém uma igreja aqui sem a prática dos dízimos? Como acontece isso? Então vamos ver aqui o que diz o Evangelho da Graça, o que diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim, ó, cada um, isso é individual, cada um contribua, e contribuição é algo voluntário, não é obrigação como era na lei. Na lei era obrigado. Agora o apóstolo Paulo diz que no pacto da graça é cada um contribua segundo no seu coração, segundo propôs no seu coração. Não é 10%, não é 20%, não é tudo, é aquilo que Deus propôs no seu coração. Isso é você e Deus. E tem mais, hein? Não com tristeza. Não faça isso por tristeza ou por necessidade. Estou precisando, então eu vou entregar meu dízimo. Não faça isso. Por quê? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama quem participa com alegria. Dinheiro, abençoado, como tudo que você participa, onde você congrega, aí na sua igreja, tem que ser por gratidão. Nunca por obrigação. Se você participar por obrigação, diz o Evangelho da Graça, que Deus não aceita, Deus não recebe. Porque Deus recebe aquele que participa com alegria e aquilo que você propôs no seu coração. Você e Deus. Você e Deus. Sem a participação humana. Não pode haver participação humana nesse negócio. Alguém pode te induzir. Não, o valor é X, o valor é Y. Não, a participação de dinheiro, tudo que você faz na tua igreja, é você e Deus, por gratidão. Não tem dízimo. Dízimo foi um pacto da lei que acabou na cruz do Calvário, porque Cristo falou, está consumado. Abençoados, viva uma vida de gratidão, participe com seu Deus, com seu Pai, por gratidão. Receba o que você tem entendido, receba que hoje seja o melhor dia da sua vida.